Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para dar um status na evolução da TRH 9000, que é a placa de vídeo com o V9990. Consegui alguns chips adicionais V9990 e eu vou construir algumas placas já nessa nova versão. Tá, mas o que essa versão tem diferente da versão anterior, né, da primeira que a gente fez junto do resto da comunidade MSX? Eu resolvi, antes, na versão anterior, tinha um pin header na parte superior da PCB que a gente podia derivar os sinais SVID composto. Nessa versão eu resolvi fazer uma extensão aqui na parte de cima da PCB e já colocar os três conectores, o conector RGB em 15 kHz, o conector de vídeo composto e o conector de S-vídeo. E o CXA aqui atrás, ele está gerando o sinal para os três conectores. Então, pode-se colocar qualquer um dos cabos, né, e conectar no monitor que suportar qualquer um dos três tipos de sinal de vídeo. No mais, a placa é exatamente a mesma. Ela gera para o vídeo composto e para o S-vídeo um sinal em NTSC, com a portadora de NTSC e o codificação de cores NTSC. Então, a frequência é 3.57, que é a frequência do NTSC, né? Então, se vocês estiverem conectando ela num monitor PAL, ele precisa de uma caixinha, senão vai ficar preto e branco. Quer dizer, hoje em dia os monitores todos já suportam NTSC e PAL, né? Então, muito difícil, mas na eventualidade pode precisar, senão vai ficar preto e branco. Bom, mas aqui não tem muita diferença da versão anterior. Deixa eu passar aqui para cima para vocês verem melhor. Não tem muita diferença da versão anterior. O V9990, os dois osciladores, o que gera um sinal, esse aqui é de 21.47, só que você dividindo ele gera 3.57, e o oscilador principal de 14.318, que é o oscilador do V9990, o oscilador principal do V9990. As duas memórias de vídeo, e do lado de cá eu tenho o circuito de seleção e o CXA, que codifica o sinal RGB, o sinal composto, o sinal S-vídeo. Capacitores e os potenciômetros para a regulação da cor, né? Então ela está no R, no G e no B, e aí você pode mexer no potenciômetro e você pode ter cores mais vivas e menos vivas, de acordo com o gosto de cada um. Tá? Bom, o que mais que tem de diferente aqui nessa placa com relação à versão anterior? Ela tem dois jumpers, tá? Nem precisava esse jumper aqui, ele só liga o pino 44 no 46. Eu esqueci de fazer essa ligação na versão anterior. E aí tem alguns MSX que se o pino 44 não estiver ligado no 46, ele não liga. Então, por exemplo, alguns experts eles têm essa proteção. Eu não sei se são todos ou são alguns, tá? Eu falo alguns porque algumas pessoas me ligaram e falaram isso, outras simplesmente usam e funcionam normal. No Hotbit funciona normal, eu tenho Hotbit e sempre funcionou. Mas, bom, esse jumper aqui, ele liga o 44 no 46, ele está sempre conectado. Se você não quiser conectar, pode tirar. Ninguém vai querer não conectar, né? Então, na verdade, eu até arrependi depois de ter colocado esse aqui como jumper. Eu já podia ter ligado o 44 no 46, como eu já faço nas outras placas, na alguns Blaster, nas placas dos outros projetos aí que a gente tem open source. Mas esse outro jumper que está aqui em cima é um jumper que está desconectado. Tá? E para que ele serve? Tá? Algumas pessoas que pegaram essa placa, elas precisavam gerar a partir do RGB, colocar 5 volts no pino 9 do SCART, tá? Principalmente o pessoal da Europa. E aí eles me pediram que colocasse esse jumper, ele está desconectado, mas se você colocar um pontinho de solda nele, ele vai gerar 5 volts no pino 9 do RGB. E aí lá no cabo SCART você pode derivar o pino de 5 volts para colocar nos outros pinos que são necessários no cabo SCART. Tá? No demais, a placa é idêntica à placa anterior. Tá? Bom, mas o que eu vou fazer aqui? Eu montei 3 placas. Vou chegar aqui na parte final para vocês aqui. Então não tem mistério soldar, né? Eu soldo com o template e o forno. Normalmente, tá? Eu soldo a parte de trás do forno, porque são mais componentes pequenininhos, aí eu já coloco todos eles, né? Coloco com a pasta de solda com o template, coloco todos eles, ponho no forno, e aí ele já sai soldado, né? E aí esses aqui da frente, como são só esses 3 aqui, esses 2
indutores e os dois osciladores, eu soldo na mão. Tá? Só dessa vez aqui eu fiz diferente, eu soldei esse cara aqui no forno só para mim poder fazer um teste. Tá? Então por isso é que as memórias estão sem soquete. Tá? Normalmente eu ponho soquete, eu tenho um rolo de soquetes SOG, SOG 40, então normalmente eu uso soquete, mas nesse caso aqui eu usei sempre que eu fiz uma experiência, soldei essa parte aqui no forno. Tá? E essa daqui eu fiz manual. Mas aí o que eu fiz aqui, né, para colocar a placa, essa aqui já está na caixinha, tá, da Patola. E aí, bom, antes de mandar fazer as placas, né, eu fiz as placas com contato de ouro e tal, eu medi tudo certinho, né, na caixinha e tal, fiz com o protótipo, né, eu tenho as placas de protótipo, então eu fiz a medição e tal, e deu tudo ok. E aí eu encomendei as placas, eu fiz 30, né, vou fazer 30, na verdade eu montei essas 3 aqui, 4 inicialmente, né, uma outra já foi, e medi tudo certinho, tá? E aí eu comprei os conectores de S-Video, um lote grande, comprei 100 conectores desse, 100 desse, né, e 100 desse. E aí o que aconteceu, que esse conector aqui, ele veio com 2 pininhos aqui atrás, que é um pininho de 2 milímetros, mas aí ele começou a dar um problema na hora de colocar na placa. Então, descobri aqui que eu tenho que fazer um corte aqui, tirar esses pininhos aqui de trás, então eu só tiro com alicate assim aqui. Só para ele não forçar a caixinha da patola. Então, eu cortei ele aqui. E aparentemente ele tem só uma função estrutural aqui para não deixar essa parte de trás abrir. Tá? Mas não é uma força que vai ser exercida aqui para poder chegar ao ponto de abrir ele. Então, e como ele está atrapalhando, eu vou tirar. Numa próxima revisão que eu vou fazer, eu vou subir 2 milímetros a PCB. E aí eu não vou precisar fazer isso aqui mais. Mas o que acontece é que os conectores S-Video que eu tinha no estoque, eles não tinham essa orelhinha aqui atrás. Então quando eu medi na caixa da patola, não deu diferença nenhuma, ficou exatamente o tamanho que eu precisava. E aí agora quando veio nesse lote, agora chegou com esse pedacinho aqui na beiradinha. Bom, mas aí o que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até cortar um cartucho ali para mostrar para vocês como é que eu faço, mas eu fiz uma abertura. Na verdade, antigamente eu fazia uma abertura só para o cabo, só para o conector RGB, e agora tem que fazer uma abertura maior para poder pegar toda a parte, todos os conectores, né? E aí, esse pininho aqui de cima eu tenho que tirar porque ele fica exatamente no... Tem um pininho aqui de estrutural, ele fica exatamente na quininha do V9990. Então eu só tiro ele aqui. E esse de baixo ele pode deixar, tem um outro pino estrutural aqui, esse aqui ele não tem problema, ele fica segurando a placa aqui atrás. Aí ele encaixa certinho. E aí eu só coloco aqui a PCB. E aí ela não está forçando o conector, tá? Porque não tem mais a orelhinha lá. E, bom, eu também podia fazer um buraquinho aqui, mas aí vai ficar um negócio meio esquisito, tá? E aí a gente só põe os parafusos e depois a etiqueta. Né? Tá aí, tá o cartucho. E aí agora eu vou colocar as etiquetas nele. A etiqueta aqui, tem uma etiqueta aqui de cima também. Agora, como ela é maior, né, eu vou ter que cortar a etiqueta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco quando eu for prender a etiqueta aqui. E essa daqui, vamos cortar na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês os 3 sinais de vídeo, que vocês entendam como é que ele funciona, tá? Tem uma outra câmera aqui. Então nessa câmera aqui eu tenho à esquerda o vídeo composto, ao centro o S-Video e à direita o RGB, o MSX está ligado, já está com a tela RGB lá à direita, tá? E aí eu não tenho sinal ainda nem S-Video nem composto, porque a placa está aqui comigo, eu não liguei ela lá. Então eu vou ligar a placa lá, para vocês verem o sinal, tá? Liguei a placa ali agora e liguei os 3 sinais de vídeo, tanto o composto quanto o RGB e o S-Video. E aí eu coloquei uma câmera aqui, eu fiz uma cena, né, que tem os 3 sinais de vídeo. Então,
Vocês vão conseguir ver à esquerda o composto, ao centro o S-Video e à direita o RGB. Bom, eu tenho 3 placas de captura diferentes, com 3 qualidades diferentes. Então, assim, é difícil avaliar a qualidade, contando que não é só a placa, mas também a solução de captura que eu estou usando. Algumas usam digitalizam direto do HDMI, que passa por uma outra caixa de conversão. No caso dos 15 kHz, que está no RGB, eu ainda tenho o GBSC, que está fazendo aqui o papel de conversão do sinal da placa com o V9990. Mas eu vou mostrar para vocês entenderem que o sinal de vídeo é simultâneo, tá? Então eu vou ligar meu MSX aqui, e o que vai acontecer é o seguinte: as 3 telas elas vão entrar na tela padrão do V9990, que é uma tela branca, tá? Então, tanto o RGB quanto o S-Video e o composto vão ficar brancos, tá? E eu vou rodar um jogo mais simples que eu tenho aqui, que é o Battle Bomb, para ele carregar na V9990. Bom, vocês estão vendo um flickzinho aí, é porque o sinal é NTSC, né? Mas ele estabiliza, tá? E aí, ó, vocês estão vendo que, por exemplo, no composto tá com o brilho ali, o contraste meio estourado. Isso porque a minha placa de captura do composto, eu não consegui achar um lugar onde eu pudesse definir e controlar o contraste nem o brilho, tá? E aí eu não quero colocar um filtro de vídeo, porque se eu colocar um filtro de vídeo para poder tirar isso, aí não vai ser exatamente a captura. Mas assim, não considerem, minha placa de composto é uma placa muito ruim de captura, tá? Ela captura direto do composto pro USB. Ao centro, mas a qualidade normalmente, ela vai de pior qualidade do composto até a melhor, que é o RGB à direita, né? Você vê que a imagem ela tem muito mais definição no RGB. Bom, mas aí ó, a placa o sinal é sincronizado, obviamente, né? A mesma placa está gerando o sinal. E aí se eu rodo o jogo, bom, de novo, né? Você vê que mesmo o S-Video e o RGB, ele é bem similar à qualidade do vídeo que eu tenho, né? Assim, a qualidade muito boa. No caso do composto, ele também tem qualidade interessante, tá? Qualidade boa. A diferença é que a definição no composto ela não fica tão legal, mas no S-Video e no RGB fica bem aceitável. E no RGB é realmente perfeito a definição que a gente recebe lá da placa, tá? Bom, mas eu queria mostrar para vocês o sinal de vídeo das os 3 simultâneas, né? Para vocês entenderem. Então, para poder ter esse sinal, basta que você... o CXA, ele vai gerar o sinal normalmente nos 3 conectores. Basta que você conecte, lembrando que no S-Video e no composto, o sinal ele tem portador NTSC, e no caso do RGB, é um RGB em 15 kHz de frequência horizontal. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui eu vou desligar meu MSX agora, e vou voltar aqui para a câmera over. Vou colocar esse teclado aqui para a esquerda, para a direita também, e vamos colocar as etiquetas aqui no cartucho.